Olá, crianças! Estamos de volta para a nossa aula de língua portuguesa e vamos dar continuidade, ao que estamos estudando sobre a finalidade e especificidade dos gêneros. Nós vimos que quando nós escrevemos um texto, ele tem um objetivo, ele tem uma finalidade, porque ele foi escrito. Então, hoje nós estamos estudando, fazendo algumas atividades para que a gente identifique esse objetivo, identifique essa finalidade desse gênero, desse texto que vai ser escrito. E vimos que pode ser qualquer gênero, né? Nós estamos aqui analisando vários tipos de gêneros, já analisamos piada, tirinha, propaganda, convite, né? E vamos dar continuidade. Vem comigo na telinha. Rosiana Murray, Rosiana Murray nasceu no Rio de Janeiro, onde vive até hoje. É casada, tem 2 filhos e mais de 40 livros publicados. Rosiana gosta de animais e de viajar pelo mundo, olhando as coisas e as pessoas, além de escrever poemas para gente de todas as idades. Ela visita feiras de livros e escolas, onde trabalha junto com professores e alunos. Suas poesias falam de coisas simples como amor, peixe e flores. Em seu livro, Receitas de Olhar, encontramos sugestões poéticas para sermos felizes. Recentemente, Rosiana fez uma grande descoberta: a internet. Ela está adorando trabalhar em suas páginas, Aí aqui nós temos o site dela, onde responde carinhosamente a todos os que lhe escrevem. Esse texto, ele está contando a história de Rosiana Murray, Então, ele está falando dela, está contando a história dela. E o gênero, que conta a história da pessoa, tem um gênero textual para isso. E é essa a pergunta: esse texto é um aviso? Não, ele não é um aviso. Ele é um poema? Não, está falando de uma autora que faz poemas, mas ele não é um poema. Uma biografia? Sim, se ele está contando a história de uma pessoa, então ele está falando da biografia dessa pessoa. Só pode ser a letra C. Letra D, uma receita? Não, uma receita nós vemos que ela dá instrução, ela diz o que nós vamos precisar para fazer aquela receita. Então, não pode ser uma receita, só pode ser uma biografia. Por quê? Porque está contando a história de uma pessoa. Nesse caso, é uma autora de livros, de poemas, Letra C, muito bem. Vamos para a próxima questão. Corda. Agora nós temos um outro texto, com o título Corda. Dá para pular corda sozinho ou em turma. Na brincadeira coletiva, uma das extremidades da corda é presa em um poste ou em um portão, enquanto um participante fica na outra ponta, batendo. Mas também é possível que 2 crianças, uma de cada extremidade, segurem e batam as cordas para que outra pulem. As crianças que estão pulando seguem comandos, como um pé, com 2 pés, para antes que a corda toque no chão, ou o que pede a letra de uma música. Os mais habilidosos conseguem pular 2 cordas quando são batidas quase ao mesmo tempo, Aqui nós já temos um outro tipo de texto. Já conseguiram identificar esse texto? O que vocês acham que ele é? Ele tem uma forma de dar instruções, Ele está aqui falando, de uma brincadeira. Que tipo de brincadeira que está falando esse texto? De corda, ou seja, pular
corda. Aqui tá falando que tem gente que pega, vocês sabem muito bem quando vocês estão na hora do recreio na escola, tem gente que pega a corda, amarra ali, né, em algum lugar, ou então uma criança fica numa extremidade e a outra criança fica na outra, e ficam pulando corda. E tem gente que pula duas cordas quando elas são rodadas, né, ao mesmo tempo, ele consegue pular. E também tem vezes que ficam várias crianças naquela corda pulando também. Então aqui está falando de uma brincadeira que vocês gostam muito, tanto os meninos quanto as meninas, que é pular corda. E aqui está descrevendo como que é essa brincadeira, certinho? Agora vamos lá para as perguntas. Esse texto serve para contar uma história? Ele está apenas contando uma história? Não, ele está dando uma instrução, está falando uma regra de uma brincadeira, está descrevendo como é aquela brincadeira, não é isso? Está explicando, descrevendo. Então, não pode ser a letra A, contar uma história. A letra B, divertir o leitor? Não, não está contando algo para que o leitor fique para divertir, não é? Ele está dando uma explicação. C, explicar uma brincadeira? Sim, né? Ele tá lá dando as instruções, tá explicando como que é uma brincadeira. Qual é a brincadeira? Corda, né? Letra D, vender um produto? Não, não está vendendo nenhum produto, né? Não está oferecendo nenhum tipo de serviço também. Então, só pode ser a letra C, né? Explicar uma brincadeira. Está explicando como se pula corda, as várias formas de se pular corda. Ainda há aquelas cordas curtas que uma pessoa pode pular também sozinho. Vamos para a próxima? Agora aqui nós temos, né, um outro tipo de texto. Nós temos aqui um texto, uma história, né, que temos imagens e temos palavras escritas, certinho? Vamos ler aqui. Papai está tão quieto com um olhar diferente. Aí outra pessoa responde, provavelmente a mãe, né? Ele está recordando coisas passadas. As grandes batalhas que viveu? Não, as grandes refeições que comeu. Aí olha lá ele, pensando, né? Esse texto tem como objetivo, essa forma de texto, o objetivo dela é ensinar sobre a importância do diálogo. Será que eles estão ali conversando, a mãe e o filho, sobre o que será que o pai está pensando, está tão quieto? A criança se assusta em ver o pai dele daquela forma, né? E aí, no último quadrinho, faz o desfecho, né? Diz que ele está pensando no que ele comeu nas refeições passadas, nas grandes refeições dele, né? E aí, a alternativa? Esse texto tem o objetivo ensinar sobre a importância do diálogo? Nós já vimos que não é, né? B, mostrar um bom relacionamento entre pais e filhos? Também não. Se fosse, estaria falando como é que um filho deve se comportar com o pai, como um pai deve se importar com o filho, mas não é essa a finalidade. Noticiar um fato ocorrido com o personagem H? Também não, não é isso. Noticiada, uma notícia do que aconteceu com esse personagem. Certamente não é essa. Proporcionar diversão para o leitor? Sim, por quê? Porque ele está falando de uma coisa e ela está falando que não, né? Não é das batalhas, mas é do que ele comeu, ou seja, ele gosta muito de comer. Olha só o que ele tem na mão, o que ele está imaginando, né? Que ele vai comer algo muito grande, né? Então, ali está proporcionando, né, uma diversão para o leitor. Isso aí. Então, sempre que você for analisar, né, um texto, você tem que analisar, principalmente quando tiver imagens, né? E quando tiver palavras, quando for histórias como se fossem quadrinhos, vocês têm que analisar também as expressões. Aí nós vemos, né, que o personagem tem um monte de coraçãozinho por cima do que ele imagina que seja uma comida. Então, ali ele está pensando naquilo que ele
né? Comeu e está trazendo ali uma diversão para o leitor. Agora vamos para o próximo. Observe os quadrinhos e veja a mensagem que ele transmite. Novamente, a gente tem que analisar aqui, não somente, aqui nesse caso nós temos só as imagens, então nós temos que analisar as imagens e as expressões se tiver personagem. Então, aqui nós temos uma pessoa no primeiro quadrinho, dentro do carro. O que que acontece? Essa pessoa ali jogou algo, né? Ela jogou algo aonde? No chão da rua, né? Ali na pista foi jogando. O que que aconteceu no segundo quadrinho? Começou a chover. Provavelmente, tantos lixos que se jogam, né? Ele vai entulhando. O que que vai acontecendo nas ruas quando se joga muito lixo nas ruas? Vai, né, bloqueando as passagens que escorrem as águas da chuva. Vai bloqueando toda a rede, né, de esgoto, de hidráulica ali, que fazem nas ruas. E o que que aconteceu? Depois a gente vê ele dentro de uma inundação por conta da chuva. O que será que aconteceu? Então aí, a finalidade do texto é alertar sobre o alagamento provocado pelo lixo que é jogado nas ruas. Provavelmente nós já encontramos o nosso gabarito. Por quê? Porque a pessoa mesmo que jogou o lixo, ela sofreu as consequências. Nós vemos aí no terceiro quadrinho. Ela foi jogando, outras pessoas também, e o acúmulo disso foi tampando aí, né, as passagens que tinham para escorrer as águas das chuvas. E o que que aconteceu? Ele mesmo estava sofrendo a consequência disso numa alagação. Então, alertar sobre os alagamentos provocados pelo lixo que é jogado nas ruas, nós já encontramos. Agora vamos ver por que que não é as outras alternativas. Na letra B, a finalidade do texto é divulgar uma campanha para não jogar lixo na rua. Não, aqui não é uma campanha, uma propaganda, né? Não, é uma história em quadrinho que quer alertar as pessoas, né? Conscientizar as pessoas. Então, a gente vê que não é essa alternativa. Na letra C, informar sobre os problemas de trânsito nas grandes cidades também não é essa a finalidade do texto, né? Letra D, instruir como sair de um carro durante um alagamento, também não. Nós vemos que tem uma alagação aí, mas essa não é a finalidade. Então, quando a gente vai identificar a finalidade, a gente tem que analisar o texto por completo. Ele estava jogando lixo, então ele provocou o lixo que ele joga ali, ele está provocando uma consequência que são as enchentes, os alagamentos com as chuvas, né? Então, ali está querendo alertar, então só pode ser a letra A, trazer um alerta para as pessoas, trazer uma conscientização que se eu jogar lixo nas ruas, vai ter uma consequência. Por isso, o lixo a gente joga onde? Na lixeira, né? O lixo a gente joga na lixeira, lixo no lixo, certinho? Então, nossa aula finaliza por aqui e eu te vejo numa próxima aula. Não esqueça de acessar a plataforma Eduque. Nela você pode rever essas aulas quantas vezes você desejar. Até mais!